Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero falar sobre a ideia de funções ortogonais, ao menos dentro desse contexto do assunto sobre senos e cossenos, para que eu possa preparar o terreno para se falar de séries de Fourier. E daí, para que a gente consiga falar sobre funções ortogonais, a gente precisa primeiro definir o que vem a ser uma função ortogonal. Então, a gente vai dizer o seguinte: vamos supor que a gente tem um conjunto, uma função 1 de t, função 2 de t, função 3 de t e várias funções, aqui eu estou colocando em função de t, até uma função que eu vou chamar aqui de φ k de t. A gente tem k funções. E vamos estabelecer aqui um intervalo para o t. Vou colocar que o t está entre a e b. Então, a variável t pertence a intervalo de a até b. A gente vai dizer o seguinte, que esse conjunto, né, a gente pode representar assim, φk. O conjunto ficar, esse ficar quer dizer indo de φ1 até ficar, né? Essas k funções. Esse conjunto ficar é ortogonal em AB, então nesse intervalo AB, se dadas φm e φn pertence a esse conjunto ficar, ou seja, duas funções quaisquer desse conjunto. Se a gente puder observar o seguinte comportamento. A integral de A até B de φm de t vezes a φn de t, dt, ela só dá dois resultados possíveis. Um deles é zero. Vou colocar zero aqui assim. Um deles é zero se o m for diferente do n, ou seja, são duas funções diferentes. E um determinado valor que eu vou chamar aqui de Rn, se o m for igual ao n. Então esse é o tipo de comportamento que a gente espera de um conjunto de funções ortogonal num determinado intervalo. E aqui ficou talvez um pouco teórico demais, deixa eu jogar isso aqui um tanto, e dar um exemplo, né? Um exemplo ajuda a gente a entender. Então, por exemplo, se a gente pegar essa função aqui, f de x igual a x e f de x igual a x ao quadrado mais 1, né? Essas duas funções, elas são ortogonais em menos 1 a 1. Então, nesse intervalo, essas funções são ortogonais, né? Por exemplo, para verificar isso, a gente precisa calcular a integral, né? Então, se você calcular essa integral, a integral de menos 1 a 1 de x, primeira função, vezes a segunda, que é x ao quadrado mais 1 dx, eu poderia usar a variável t, né? Que eu usei x, não faz diferença. É igual a integral de menos 1 a 1. Isso vai dar x ao cubo mais x dx. E a integral de x ao cubo mais x, ela vai dar x à quarta sobre 4, no intervalo de menos 1 a 1, mais x ao quadrado sobre 2, no intervalo de menos 1 a 1. E se você calcular essas funções x à quarta sobre 4 e x ao quadrado sobre 2 nesse intervalo, você vai descobrir que ambas vão ser iguais a zero. Inclusive é uma função par, né? Uma função par no intervalo simétrico, né? De menos 1 a 1, de menos 2 a 2, de menos 5 a 5. Ela vai zerar. Então, ao menos nesse intervalo simétrico de menos 1 a 1, é fato. Essas duas funções x e x ao quadrado mais 1, essas funções elas são ortogonais. Agora, antes de começar a falar diretamente dessa ortogonalidade entre as funções seno e cosseno em determinados intervalos, né, é interessante a gente lembrar algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou definir aqui o ômega como sendo 2π sobre t grande. Sobre t grande, e t grande é o período da função. T grande é o período da função. Ok? Então, t grande é o período, o ômega é igual a 2π sobre t.
Outra coisa importante para a gente poder calcular algumas integrais aqui é se lembrar da seguinte fórmula. Como que a gente calcula o seno de um ângulo mais o outro? O seno de A mais B é seno de A cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. E se você trocar o sinal, o seno de A menos B vira seno de A cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. E o interessante é que se você somar essas duas igualdades, né? Somar dos dois lados aqui, eu creio que talvez o professor do ensino médio tenha feito isso. Bom, se você somar esse cara é positivo com esse aqui é negativo, vai se cancelar. E aqui você tem o mesmo termo duas vezes, então você vai ter duas vezes esse termo. Então, duas vezes seno de A vezes cosseno de B, isso vai dar seno de A mais B mais seno de A menos B. Então, se você pegar esse 2 aqui, dividir os dois lados por 2, ou passar para lá dividindo, né, vai ter essa relação aqui. E essa fórmula aqui é uma das fórmulas que vai ser relevante para que a gente consiga desenvolver bem algumas integrais que vão aparecer associadas a seno e cosseno. Então essa é a fórmula para soma, né? Para multiplicação de um seno de um ângulo vezes o seno do outro. E uma outra fórmula aqui é interessante também. Quanto que é o cosseno de A mais B? O cosseno de A mais B, ele é o cosseno de A vezes cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. E o cosseno de A menos B, ele é o cosseno de A cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Então, elas trocam de sinal aqui, né? O seno de A mais B é mais, o seno de A menos B é menos. E já no cosseno a coisa inverte, né? O cosseno de A mais B aparece o menos, o cosseno de A menos B aparece o mais. E da mesma maneira, se a gente somar esses dois caras, né? Somar essas duas igualdades, vou colocar dessa maneira aqui. Se a gente somar essas duas igualdades, a gente vai ficar com o seguinte. Esses caras têm sinais trocados, então eles vão se cancelar. E esses caras aqui aparecem com o mesmo sinal duas vezes. Então a gente vai ficar com duas vezes cosseno de A cosseno de B é igual a cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. E então, pegando esse 2 e jogando lá para o outro lado, a gente fica com isso aqui. E essas, então, são duas das fórmulas muito interessantes para se poder desenvolver, algumas integrais associadas a seno e cosseno quando a gente tem a multiplicação dessas funções. E daí, eu vou deixar para você fazer, né, o seguinte. A gente tinha essas duas funções, essas duas igualdades aqui. Deixa eu copiá-las aqui para baixo. E eu falei para você somar, não foi? Somar essas duas funções. Então, o que eu fiz aqui foi somar essas duas funções. Eu também fiz aqui essas duas igualdades, né? Foi o que eu fiz desse lado aqui também. Experimenta subtrair uma pela outra e ver qual tipo de resultado você tem aqui. É bem fácil, bem simples. E a mesma coisa vai acontecer para essa aqui. Essa função, então, envolvendo cosseno. Então, eu vou fazer isso. Vou dar um tempo. Tenta você mesmo fazer essas contas, né? Você pode pausar o vídeo e faz essa subtração e obtém essas fórmulas aqui, porque elas vão ser importantes daqui a pouco quando a gente for definir algumas integrais. Então, eu vou esperar um pouquinho, pausa o vídeo. E é muito fácil, exatamente como foi feito acima, só que outras coisas serão cortadas.
Então tá aí. Eu coloquei as respostas. Dá uma conferida, vê se você conseguiu chegar a essas relações. E pra gente aqui, vão ser interessantes, na verdade, 3 delas, não as 4. Essa vai ser interessante. Na verdade, deixa eu fazer um box em volta dela aqui. Essa vai ser interessante. Essa vai ser interessante. E essa aqui de baixo, que é seno com seno, vai ser interessante também. Então a gente consegue, através dessas aqui, descrever seno com cosseno com cosseno e seno com seno. Como essa daqui é seno com cosseno, e a gente meio que já tinha isso aqui em cima, ela vai ser meio que redundante. Então importa pra gente, então, seno com cosseno, essas duas misturas aqui, a cosseno com a cosseno e a seno com a seno, para que a gente possa desenvolver as integrais que vão vir agora, na verdade. Bem, então, feitas essas considerações, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, vou escrever aqui, vamos considerar as funções seno e cosseno. Vai trabalhar em cima de funções seno e cosseno. E ômega, que é igual a 2π sobre t, t grande. Além disso, vamos considerar n e m pertence a z, conjunto dos números inteiros. E daí a gente vai ter alguns resultados aqui muito importantes para que a gente possa desenvolver futuramente chamada série de Fourier. Mas os resultados preliminares eles são importantes para a gente poder calcular os termos dessa série. E um resultado importante, primeiro que eu vou colocar aqui, é o seguinte: a integral de menos metade do período, menos t sobre 2, até t sobre 2, de cosseno de m ômega t dt é igual a zero, tá? Para m diferente de zero. Então, sempre que o m for diferente de zero, essa integral ela vai dar zero. Você consegue conferir isso calculando essa integral, né? A integral de menos t meio até t meio de cosseno de m ômega t dt, ou a integral do cosseno é o seno, não é isso? E aqui a gente tem o termo m ômega multiplicando t. Então a gente vai ter seno de m ômega t dividido por m ômega. Isso no intervalo menos t sobre 2 até t sobre 2. E aí, isso dá 1 sobre m ômega. E vamos lembrar aqui que o ômega ele é 2π sobre t, não é isso? Então a gente vai ter aqui o seguinte: o seno de m vezes o ômega, que é 2π sobre t grande, vezes o limite superior, que é t grande sobre 2. T grande sobre 2. A gente vai ter esse seno aqui, menos o seno no limite inferior, que vai ser seno de m vezes 2π sobre t grande, vezes o menos t sobre 2. Então, eu vou botar o menos t sobre 2 e botar o m aqui. Então, essa integral dá isso aqui como resultado. Só que isso, deixa eu começar cá do canto, é 1 sobre m ômega, que multiplica seno. E aqui a gente vai ter, ó, esse t vai cortar com esse 2 vai cortar com esse. Então, a gente vai ter o seno de m vezes π. Lembrando que m é um número inteiro. E a mesma coisa vai se dar aqui, ó. Esse t vai cortar com esse 2 vai cortar com esse. E a gente vai ter que menos o seno de menos mπ.
Mas a questão é a seguinte, m sendo um número inteiro, se você calcular o seno de qualquer múltiplo de π, é zero. Então, seja esse cara aqui que está com m positivo, né, sem trocar o sinal do m, né? Então, seno de 2π, 3π, 5π, 8π, ou se o m for negativo, menos 2π, menos 8π, menos 50π, isso vai sempre dar zero. Vai valer a mesma coisa para esse segundo aqui, o seno de múltiplo de π também dá zero. Então, o resultado disso é zero. E a única observação é o seguinte, que se o m for zero, né, eu vou passar isso aqui para o canto, passar isso aqui, que isso aqui era um dado, né? Vamos lembrar disso. Vou colocar em destaque amarelo. Se você jogar o valor de m aqui dentro igual a zero, então você vai ter integral de menos t meio até t meio, e cosseno de 0 vezes ômega vezes t, isso dá zero. E cosseno de zero é 1. Então você teria cosseno integral de 1 dt. Isso vai dar o limite superior menos o limite inferior. E isso nesse caso a gente teria t grande. Ok? Então, se o m for zero, a gente vai ter um valor que não vai ser zero. Mas como a gente não está analisando isso, né, a gente quer m diferente de zero, então tá aí. Para m diferente de zero, essa integral ela vai ser zero. Agora, a segunda integral relevante a ser calculada é a seguinte. A integral de menos t sobre 2 até t sobre 2 de seno de n ômega t dt, essa integral ela é sempre zero. Então, ela é sempre zero para todo m. Para todo m. Então, lembrando que n e m são números inteiros. Aqui eu botei n, né? E deixa eu colocar o m aqui. M ômega t. Então, para todo m, essa integral é zero. E aqui pode ser interessante você calcular por conta própria esse resultado. Eu não vou calcular aqui no vídeo, mas é basicamente os passos parecidos com o de cima. E aí é interessante você lembrar que cosseno é uma função par, né? Quando você integrar esse seno, você vai ter o menos cosseno. Então essa aqui eu vou deixar para você, é interessante você analisar por conta própria. E agora eu vou enunciar o restante das integrais, para a gente ter todas elas aqui na nossa frente. A terceira integral relevante para esse cálculo é a seguinte, que a integral de menos t meio até t meio de cosseno de m ômega t vezes o cosseno de n ômega t dt, ela vai ter dois valores possíveis para a gente aqui. Ela vai ser zero se o m for diferente do n, e ela vai ser t grande sobre 2 se o m for igual ao n. E também se eles não forem iguais a zero. Então, essa é a terceira integral, zero ou t grande sobre 2. A quarta integral é a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2 também, de seno de m ômega t vezes seno de n ômega t dt, ela vai se comportar de maneira parecida com a de cima. É zero se m for diferente do n, e t grande sobre 2 se o m for igual ao n e ambos diferentes de zero. E a última integral, a quinta, é a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2 de seno de m ômega t vezes o cosseno de n ômega t dt. Isso é igual a zero. E isso para todo m e n. Então, qualquer m e n que seja, essa integral ela vai zerar. Vou fazer uma coisa aqui agora. Deixa eu primeiro alinhar isso aqui. E ali em cima, eu acho que eu vou colocar as duas integrais. Vou colocar a primeira integral aqui de uma vez. Para a gente ter essas duas, né? Eu vou copiar essa aqui. Primeira e segunda fórmula. Essa aqui eu vou chamar de primeira fórmula. E aqui é do cosseno, que foi a primeira que a gente resolveu. Né? Então, a gente tem essas fórmulas aí. Deixa eu diminuir um pouco para ver se eu consigo fazer
tudo caber aqui nessa tela, eu acho que pronto, a gente tem essas integrais. Essas duas de cima são parecidas, a 3, a 4 é 5. Observe o que a gente tem, né? Enquanto as de cima era só a função cosseno na primeira, né? E depois só a função seno nesse integrando. Aqui a gente tem produto de cosseno com cosseno, produto de seno com seno e produto de seno com cosseno. E por isso a importância das fórmulas que eu desenvolvi agora atrás com você, né? Sobre o cosseno da soma, o seno da soma, enfim. São essas fórmulas que a gente vai usar para conseguir demonstrar esses resultados aqui. Então, primeira e segunda fórmula, essa e essa, eram integrais só de seno sozinho ou só de cosseno sozinho. E a 3, a 4 e a 5, a gente tem produto. Cosseno com cosseno, seno com seno e seno com cosseno, esses produtos dessas funções misturadas. E esses resultados aqui, eles vão ser importantes para que a gente possa desenvolver futuramente essa coisa chamada série de Fourier. E só uma correção, porque aqui eu copiei, né? Aqui nesse caso aqui, que é da função cosseno, é para todo m para todo m diferente de zero, né? Porque lembra que lá que se o m fosse zero, lá no exemplo do cosseno a gente tinha t grande como resposta, né? Aqui é para todo m mesmo, aqui na função seno é para todo m. E na função cosseno a observação de que é para m diferente de zero, né? Já que cosseno de zero dá 1, então você estaria integrando o 1 dt, né? Mas enfim, é isso. As duas fórmulas de cima são parecidas, né? São mais simples. E a gente quer, então, enunciar essas fórmulas 3, 4 e 5 e pelo menos uma delas eu quero desenvolver com você. Bem, aqui como exemplo, eu vou fazer então essa quinta fórmula, né? Que é o produto do seno com cosseno. Isso, pelo que foi enunciado antes, isso tem que ser zero, independente de quem seja o seno, quem seja o cosseno. E para desenvolver essa fórmula, né, desenvolver essa integral, eu quero usar a seguinte fórmula. O seno de A vezes cosseno de B, confira lá, mais no início do vídeo, isso pode ser escrito como 1/2 de seno de A mais B mais o seno de A menos B. Isso aqui, deixa eu colocar assim em evidência, né? 1/2 em evidência. E para criar, então, um paralelo entre essa fórmula e essa aqui, eu vou chamar m ômega t de A, isso aqui dentro de A, deixa eu colocar assim. Isso aqui dentro vai ser o A e isso aqui dentro vai ser o B. Então, se a gente vai escrever seno de m ômega t vezes cosseno de n ômega t, isso então aqui está o A, aqui está o B, então isso vai ser isso aqui, ó, 1/2 de seno de A mais B mais seno de A menos B. Então isso vai ser 1/2 de seno de m ômega t mais n ômega t mais o seno do A menos B. Então de m ômega t menos n ômega t. Agora, a gente tem ômega t, ômega t, ômega t, ômega t nos dois. Dá para colocar um ômega t em evidência. Então, isso pode ser escrito assim: 1/2 de seno de... deixa eu colocar isso aqui entre colchetes. Acho que não vai precisar, não. Peraí. Seno de m mais n vezes ômega t mais seno de m menos n ômega t. Colocou isso aí que estava em evidência. O ômega t estava nesses dois termos aqui, então colocou o ômega t em evidência. A mesma coisa que a gente fez aqui. Colocou o ômega t em evidência. Agora, veja bem. M e n são números inteiros. Então, m mais n também vai ser um número inteiro. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar esse m mais n aqui de C grande. Então, m mais n, C grande. É a mesma coisa que vai acontecer aqui.
mn são inteiros, então m menos n também é um inteiro. E aí, m menos n eu vou chamar de d grande. Okay? Então, a gente vai poder escrever esse integrando como 1/2 de seno de c grande ômega t mais seno de d grande ômega t. E vale aí você lembrar que c grande e d grande são números inteiros. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. C grande e d grande são números inteiros. Ou seja, esse integrando aqui, ó, dessa integral, ele pode ser substituído por isso aqui, ó. Bem, e portanto, feitas essas considerações, essas modificações, eu vou apagar isso aqui, tudo que foi escrito. Todas essas nossas contas e raciocínios, você sabe agora de onde elas vieram. E essa integral, que era a que a gente queria calcular, essa integral aqui, eu posso substituir por integrar isso aqui. Deixa eu trocar isso para cor branca, diminuir um pouco, alinhar porque eu escrevi isso completamente torto. Então a gente pode trocar por isso aqui. Então eu posso jogar aqui igual a integral dt, no mesmo intervalo, de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2. Dá para dar uma ajeitada aqui também? Bom, como esse 1/2 aqui ele é uma constante, né? Eu posso jogar ele para fora, tá multiplicando esses dois caras aqui, e tirar esse colchete aqui, e dizer então que esse é o novo integrando. A gente pode substituir por isso aí, lembrando que C grande e D grande, né? O C grande ele era o M mais o N, e o D grande era o M menos o N. E então, se você lembra bem, a gente tem que considerar dois casos, que é o M igual ao N e o M diferente do N. Eu vou considerar esse primeiro caso aqui, que ele vai ser mais simples de resolver. Então, se o M for igual ao N, o que a gente vai ter? Bom, eu vou chamar essa integral aqui de asterístico. Vou colocar aqui igual a asterístico. Se eu separar isso aqui um pouco. Só lembrar que essas aqui foram as alterações que a gente fez, né? Aqui em cima, aqui, vamos lembrar que a gente fez essas alterações aqui. Aqui, só para relembrar. Então, como que fica esse desenvolvimento aqui, então? Então, esse asterístico ele vai ser igual a... Bom, se o D é M menos o N, e se o M é igual a N, esse cara aqui vai ser o M menos o N. Se eles forem iguais, isso aqui vai zerar, né? E se esse C é o M mais o N, então se você somar e se o M é igual ao N, a gente pode escrever esse cara aqui como 2M, esse C aqui. E esse D ele vai ser igual a zero. E seno de zero dá zero. Eu poderia esquecer essa parte aqui para calcular. Então, eu tirar essa bagunça que eu fiz, uma vez explicado o raciocínio, essa integral se torna 1/2 da integral de menos t meio até t meio de seno de 2m ômega t dt. E daí, a integral de seno é menos cosseno, não é isso? Então aqui a gente fica com 1/2, né? E a integral do seno é a menos cosseno de 2m ômega t. E a gente tem 2m ômega para multiplicar aqui, para dividir aqui embaixo, né? 2m ômega. Isso no intervalo de menos t meio até t meio. E aqui a gente tem 2m ômega com esse 2 aqui. Então eu acho que eu vou colocar todo ele aqui e chamar de 4m ômega. Então aqui 1 sobre 4m ômega. E como a gente tem esse menos aqui, eu vou agregar tudo aqui e colocar o menos aqui. Então menos 1 sobre 4m ômega cosseno de 2m ômega t. Isso aqui vai ser igual a menos 1
sobre 4m ômega, que multiplica, vai ser cosseno. Se a gente substituir esse t aqui por t grande sobre 2, vai ter cosseno de 2m ômega t grande sobre 2. Certo? Menos cosseno. E agora substituindo esse t por menos t sobre 2, isso vai dar então menos 2m ômega t grande sobre 2. Agora a gente vai usar uma propriedade importante que é a seguinte: o cosseno ele é uma função par. Então o cosseno de menos t é igual ao cosseno de t. O cosseno é uma função par. E a gente meio que tem isso aqui. A gente tem o 2m ômega t grande sobre 2 e menos 2m ômega t grande sobre 2. Eu poderia também, né, cortar esse 2 com esse 2, né, para ficar com menos coisas aqui dentro. Eu acho que vou fazer isso mesmo, para ficar com menos coisas para olhar. Mesma coisa aqui. Se a gente cortasse, né, dividisse um pelo outro, então a gente teria isso aqui. Conseguir. E de qualquer maneira a gente tem m ômega t grande menos m ômega t grande. Aqui. A gente tem um ângulo, né, um arco, e o cosseno de menos o arco. E o cosseno é uma função par. Então o cosseno de menos m ômega t é igual ao cosseno de m ômega t. Por quê? Porque o cosseno é uma função par. E a questão é que a gente tem aqui o cosseno de uma coisa menos o cosseno dessa mesma coisa. Isso, obviamente, vai ser igual a zero. E para o caso em que o m é igual a n, que é igual a zero, no caso em que todo mundo é zero, né? Então, esse c daria zero. Então, você estaria tentando calcular seno de zero. E esse d também daria zero. Então, você estaria com seno de zero aqui. E seno de zero é zero. E a integral de 0 mais 0 é a integral de zero. E daria zero. Então, obviamente, para o caso em que o m é igual a n, que é igual a zero, essa integral, esse 1 meio de integral de menos t sobre 2 a t sobre 2 de seno de c ômega t mais seno de d ômega t dt, obviamente isso dá zero. E para o caso em que o m é igual a n, mas não é igual a zero, né? No caso de o m e o n não serem zero, mas serem iguais, está aqui a demonstração, essa integral ela vai dar zero. Agora, para o caso em que o n é diferente do m, a gente vai ter que calcular. Então, esse c e esse d aqui, eles vão dar números diferentes. Ainda assim, são números inteiros, mas vão dar números diferentes. Então, a gente vai ser obrigado a calcular essas integrais separadamente, né? Então, a integral do seno, a gente já viu que é o menos cosseno. E não, sem me deter muito nessas integrais, isso vai dar 1 meio de menos cosseno de c ômega t sobre c ômega de menos t grande sobre 2 a t grande sobre 2. E depois a gente vai ter também a integral desse outro cara aqui, né? A integral da soma é a soma das integrais. E a gente vai ter 1 meio de menos cosseno de d ômega t sobre d ômega de menos t grande sobre 2 a t grande sobre 2. E daí, deixa eu diminuir um pouco isso que eu escrevi, senão não vai caber todas as contas que precisam ser feitas aqui. Bom, então, isso vai ser igual a 1 menos 1 sobre 2c ômega. E aplicando esses limites aqui, a gente vai ter o seguinte: cosseno, escrevendo mal aqui, vai ser o cosseno de c ômega t grande sobre 2 menos o cosseno de c ômega t grande sobre 2, só que negativo, né? Vou melhorar aqui um pouco.
t grande sobre 2. Então a gente vai ter isso aqui no primeiro cara, mais menos 1 sobre 2d ômega, que multiplica cosseno de d ômega t grande sobre 2, menos cosseno de menos d ômega t grande sobre 2. E daí, dá para usar o mesmo argumento que foi discutido anteriormente, né? Aqui, olha só, a gente tem menos c ômega t grande sobre 2. Só que o cosseno é uma função par. O cosseno de menos c ômega t grande sobre 2 é o cosseno de c ômega t grande sobre 2, porque o cosseno é uma função par. Eu posso apagar esse sinal de menos aqui, esse sinal de menos aqui, deixa eu apagar ele aqui, tentar não apagar coisa demais, e escrever c ômega t grande sobre 2. Mesmo argumento para esse sinal de menos aqui, cosseno é uma função par, eu posso apagar esse sinal de menos e simplesmente falar que é o cosseno de d grande ômega t grande sobre 2. E daí, eu creio que você tenha enxergado que a gente tem a subtração de duas coisas iguais, cosseno de c ômega t grande sobre 2 menos o cosseno de c ômega t grande sobre 2. Isso vai dar zero. Isso vai dar zero. Pelo mesmo motivo aqui embaixo. Cosseno de d ômega t grande sobre 2, cosseno de d ômega t grande sobre 2, a gente está falando da mesma coisa. Então isso aqui também dá zero. E não importa esse coeficiente aqui nem esse, né? Eles estão multiplicando um número que é zero. Então, essa integral, ela também resulta em zero. E daí, veja bem, a gente cobriu todos os casos, né? Esses eram os casos que a gente podia ter para essa integral 5. Esses eram os casos possíveis para essas contas. Então, a gente acabou de concluir então aqui que essa integral ela é igual a zero, como tinha sido dito lá quando eu enunciei as fórmulas. Agora, para essa fórmula 3, que foi enunciada há algum tempo atrás, né, eu não vou resolver aqui com você, mas eu vou te dar uma dica. Bom, vai ser fácil provar o primeiro caso, né? Se o m for igual ao n, se o m for diferente de n, na verdade, né? Esse primeiro caso aqui, ó, que eu destaquei é o m diferente de n, então não vai ser muito difícil você fazer. Agora, para você chegar nesse resultado aqui, a dica que eu vou te dar é o seguinte: se o m for igual ao n, aqui você vai ter cosseno de m ômega t, e você vai poder chamar esse cara de m ômega t também, né? Se é só trocar esse n por m. Pode botar aqui o m porque o n é igual ao m. E a dica que eu vou te dar é a seguinte: é você usar o fato que cosseno de A vezes cosseno de A, cosseno de uma coisa vezes cosseno daquela mesma coisa, obviamente é cosseno ao quadrado desse A. Só que isso pode ser escrito como 1 mais cosseno de 2A. Pode ser escrito dessa forma, 1 mais cosseno de 2A, isso sobre 2. Né? Ou talvez escrever como 1 meio, já que você vai integrar, você pode jogar 1 meio para fora, né? Você pode escrever dessa maneira aqui. E essa relação também vem daquelas fórmulas lá atrás de trigonometria, quando você tem cosseno de A mais B e cosseno de A menos B, quando você tem o A igual ao B. Então a dica que eu te dou é que quando você for fazer a integral, você substitui por isso aqui. E é nesse 1 aqui, na verdade 1 meio vezes 1, né, que dá 1 meio, é nessa multiplicação que na integral você vai conseguir largar o t sobre 2. Dessa resposta dessa opção de baixo aqui, quando o m é igual ao n, eles são diferentes de zero. Então, quando isso acontece, você consegue encontrar esse t sobre 2 dessa maneira. Então, eu vou deixar esse item 3 e os demais que eu não respondi, né, que não resolvi, para você resolver por conta própria aí. E então, resumindo o que foi discutido nesse vídeo, essas são as 5 fórmulas bem relevantes para a gente poder entender essa coisa chamada série de Fourier, que vai ser vista num outro vídeo. Então, essas são as fórmulas, esses são os resultados. No momento que a gente for desenvolver a ideia de série de Fourier de funções periódicas, tentar calcular uma por uma das integrais que vão aparecer lá seria um trabalho muito cruel, muito ruim. Mas utilizando essas propriedades, né,
essas propriedades das integrais envolvendo cosseno e seno, a gente não precisa ter um longo raciocínio sobre o que vai ser visto. Basta a gente usar essas propriedades e as integrais vão ficar resolvidas no estalar de dedos. Então, para esse vídeo é só isso mesmo que eu queria discutir. Se alguma coisa caso não tenha ficado claro, tenta voltar no vídeo, acompanhar com uma folha de papel, fazer as contas ao mesmo tempo, né, para entender esse mecanismo. E esse assunto, né, ele tem a sua complexidade, mas tem a sua beleza também, né? E bons estudos para você então. E é isso aí.